Olá, irmãos, bom dia para vocês. Nossa, que coisa responsiva, né? Nós vamos falar sobre o desafio da gente pensar em traduzir numa prática aquilo que é a oferta que Deus deseja de nós, né? E essa temática, que é uma temática até que a gente está tentando trabalhar ao longo do mês, ela traz alguns desafios de entendimento que eu confesso para vocês que eu gasto muito tempo pensando nisso. Eu tenho pensado assim que há muitos detalhes, muitas nuances, muitas percepções que vão ficando batido. Pensa no seguinte: quando nós entramos numa questão polêmica, você pode escolher a polêmica que você quiser. Por exemplo, redução da maioridade penal. O que acontece quando nós vamos discutir esse tipo de coisa? As pessoas têm opiniões formadas. E aí elas se apegam fortemente às suas opiniões e elas se tornam inimigas umas das outras porque um entende de um jeito, o outro entende do outro. E muita gente, dentro da defesa dos seus pontos de vista, essa pessoa acaba lendo a Escritura a partir daquilo que é o resultado que ela deseja alcançar. Então, para uns, Jesus é um hippie que só falta fumar maconha para ser um hippie completo, mas é um cara que está lá, andando de chinelinho, fazendo pulseirinha, pregando paz e amor, praticamente jogando algumas coisas da característica de Cristo fora. Outros vão para o outro extremo e pintam Jesus loiro, de olhos azuis, né, com um revólver na cintura, né? Ele é praticamente o Chuck Norris, o justiceiro de Deus, é um ícone norte-americano, e os caras começam a ver Jesus a partir disso daí. Por que eu estou falando desse tipo de coisa? Porque há muitas experiências na nossa vida, muitas coisas que a gente poderia aprender em Deus, que infelizmente é contaminado pelo ruído da nossa percepção. Isso inclusive é uma teoria física, matemática, né? Que faz parte de uma ideia mais complexa, que se chama teoria do caos. Quando você vai analisar uma determinada coisa, só de olhar para ela, você já interferiu no resultado. E você pode achar que isso é um exagero, mas não é. Eu fiz engenharia, e uma coisa que eu aprendi na engenharia é o seguinte: você nunca passa para um peão uma medida, porque não vai bater. Olha que coisa engraçada. Aí você fala assim: mas porque peão é incompetente. Não é. O peão pode ser outro engenheiro. Não vai bater. Então, se você tem que fazer uma cerca assim, e aí tem que fincar um morão a cada 1,5 metros, você vai medir depois que tiver colocado, você vai descobrir que um está com 1,20 m, o outro está com 1,40 m, o outro está com 1,70 m, mas não bate. Você fala, mas ficou acordado a medida, mas não bate. Da mesma maneira, a nossa percepção com relação a diversas coisas na nossa experiência. Muita gente vai ler um determinado contexto bíblico e vai perceber uma coisa, porque a partir da sua experiência, essa pessoa vai ressignificando tudo aquilo que ela se relaciona. E por que eu estou trazendo isso? Porque há muitas temáticas no que se refere à vida com Deus, que querendo ou não são contaminadas pelo ruído da nossa experiência. E o apelo da palavra para essa manhã é a gente pensar que, na verdade, o que menos importa é o que você pensa, é o que eu penso, são os achismos, são as nossas experiências. O que realmente importa é a gente tentar criar uma cosmovisão bíblica baseada em um contexto amplo e bem amarrado. E isso é uma coisa que leva tempo. Por isso que alguns assuntos, irmãos, a gente vai insistindo e a gente vai retrabalhando eles, de modo até a parecer repetitivo, não na perspectiva de querer te ensinar uma coisa que porventura você já não saiba alguma coisa, mas na perspectiva de que não existe assunto, no que se refere ao entendimento da Escritura, onde chegamos a um ponto de vista exaustivo, onde você diz assim: não, eu já sei tudo sobre isso. Porque as verdades bíblicas para nós, elas são densas, elas às vezes são mais profundas do que um entendimento superficial pode concluir. Então a graça de Deus, por exemplo, é um assunto extremamente amplo. Onde a graça de Deus se manifesta? E quantas questões você pode fazer acerca da graça de Deus? O que sustenta aquele que não conhece Cristo ainda? Por que Deus não fulmina esse mundo com o seu zelo? Como eu posso orar para Deus e Deus receber a minha oração, que é um lixo?
Então você vai vendo que a graça de Deus tem nuances, e tem tantas nuances que talvez se isso fosse exaustivamente explicado, não acabariam os livros que seriam escritos. E o assunto, né, que a gente até veio para tratar nessa manhã, que é também um assunto exaustivo, é a ideia da oferta. Por quê? Porque, infelizmente, nosso viés também de entender oferta está contaminado pela nossa percepção religiosa. Quando falamos de oferta, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro. E aí, a gente, ao pensar em dinheiro, nós perdemos de vista o foco daquilo que o Evangelho quer nos chamar a atenção. Porque dinheiro, irmãos, é a parte mais barata da oferta. O engajamento financeiro, ele inclusive é um termômetro para saber quanto que a pessoa começou a caminhar com Deus. E não, na verdade, sintoma de uma maturidade. Eu digo isso porque muita gente que não conhece Deus se engaja com experiências religiosas, que são muito caras e ainda assim ficam bem distantes da mensagem do Evangelho. Então, o dinheiro não é a parte mais cara, muito pelo contrário, é mais barato. Eu até estava compartilhando aqui outro dia, que tinha um irmão do nosso ministério, que aliás é pastor, e o irmão dele questionava ele. Dizia assim: não, essa igreja de vocês aí é uma droga. E ele: mas por quê? Ele falou: porque eu vou lá na Universal. E lá na Universal, eu tenho que dar o dízimo todo culto. Mas eu dou o dízimo, o pastor põe a mão na minha cabeça, ele me abençoa em nome de Jesus, e eu vou para minha casa e acabou. Eu não tenho que atender telefone 3 horas da manhã, eu não tenho que acudir o irmão porque está com problema, eu não tenho, isso não me interessa. A conclusão que ele chegou, ele falou assim: é mais barato pagar do que se comprometer. Então, irmãos, por mais que a gente ache que não, nós estamos contaminados por essa percepção de oferta, de que oferta é dinheiro, enquanto que o dinheiro, como eu falei, é a parte mais superficial e mais fácil. Se você passar a ler agora na Escritura, toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, toda vez que falar de oferta, a partir da percepção de que isso é muito mais do que dinheiro, você vai ver como é que você entra numa crise, porque você passa a perceber que nós temos sido negligentes no que temos o dever de ofertar, em muitas áreas, em muitas ocasiões. Pensa lá em Malaquias 3, né, o texto mais adorado para quem quer falar de dinheiro, que vai falar assim: vocês por acaso podem roubar a Deus? E aí o cara vem argumentando, para quê? Para pegar o dinheiro, né? Agora relê esse negócio a partir do restante da oferta, do restante daquilo que é o seu compromisso, e começa a pensar em quantas áreas nós temos sido negligentes com aquilo que Deus tem nos abençoado. Exemplos práticos: nós roubamos as pessoas do nosso tempo. Nós recebemos da parte de Deus tempo generoso, afinal estamos todo mundo vivo aqui, né? Mas nós priorizamos as coisas que são do nosso interesse, mas nós não temos tempo para as pessoas que deveríamos dedicar o nosso tempo, ofertar. Porque o seu dinheiro pode não fazer a diferença na vida de uma pessoa, mas o dedicar tempo faz. Isso começa por dentro de casa, né, irmãos? Começa pela família, começa pelos nossos pais, pelos nossos filhos, começa pelos nossos amigos que a gente jurou amizade eterna em uma ocasião da vida, mas depois, pela correria, pelo trabalho, por um tanto de outras coisas, nós passamos a ser negligentes. Nós roubamos os nossos irmãos naquilo que Deus tem generosamente nos dado. Então nós temos uma crise de ofertar aquilo que a gente tem recebido. E vai piorando. Nós nos tornamos negligentes na oferta da amizade. O que é ser negligente na oferta da amizade? Na hora de exercitar a amizade por alguém, nós já começamos a ficar seletivos com relação a quem é digno da minha oferta. Olha que coisa complicada, né? Então eu começo a olhar, eu vi lá o Narlo, deixa eu ver, não, o Narlo eu não concordo com as coisas, aquilo ali não bate, ele vota no outro partido, então eu não quero amizade com esse cara. Irmãos, vamos ser honestos, se Deus olhando de cima para baixo, começar a esmiuçar os pensamentos de qualquer um de nós, e ele tiver a mesma indisposição que a gente tem uns para com os outros, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, porque ele está certo e nós estamos errados, sempre.
Agora, o ruim é que nós, vendo um exemplo de misericórdia sobre como Deus se fez oferta para pagar uma dívida que era nossa, nós não nos espelhamos no exemplo de Cristo. Mas a gente faz exatamente o oposto. Nós começamos a achar que temos direitos. Nós começamos a achar assim, não, a minha amizade não é para qualquer um. Imagina Deus dizendo que a amizade dele não é para você, que não serve. Então precisamos de um esforço. Afinal, quem precisa de um bom amigo? Aquele que é bom ou aquele que não tem uma referência de conhecer um homem ou uma mulher de Deus? É isso que às vezes não passa pela nossa cabeça. Nós estamos roubando as pessoas de uma amizade genuína. Nós não estamos nos esforçando para ser amigo, é de quem não presta. É de quem não sabe, de quem não alcança, porque nós queremos dar a nossa amizade para quem pode nos retribuir. Ou seja, até o nosso esforço relacional é movido por cobiça. E nós criticamos o cara, então, que vai lá na igreja, que dá dinheiro para receber 30, 60 e 100 por um, mas nós fazemos a mesma coisa em outras esferas da vida. Eu só vou me relacionar com o cara que pode trazer para mim algum benefício. E como isso é danoso, né, irmãos? Como isso é um entendimento, assim, prejudicado. E nós vamos criando uma série de coisas que tem uma aparência de sabedoria, mas que não tem nada a ver com a Escritura. Do tipo assim, não, a minha amizade não é para qualquer um. Eu não gasto meu tempo com quem não merece. Tem até umas frases célebres, né, que os caras falam assim, por acaso a nossa amizade foi feita em porta de boteco? Vou falar um negócio para vocês, irmãos. Os maiores amigos que eu fiz da minha vida foi em porta de boteco. A gente saía do culto, ia para onde? Para o boteco. Aí nós ia jogar sinuca. E até hoje, o bar fechou faz 15 anos, o bar que eu gostava de frequentar, e eu trombo com o cara em qualquer lugar, geralmente é em supermercado, essas coisas, está sempre fazendo compra, né? Nesses atacados da vida. Aí eu trombo com o cara, Ari, como é que tá a Marina? Aí você fica assim, velho, não é possível, velho. Esse cara ainda lembra da gente. E eu sei o nome dele, ele sabe meu nome. E por aí vai. Então nós fizemos muitas amizades na porta do bar. Aí por que dizem assim, amizade de porta de bar? Porque lá tudo é superficial. Irmãos, a superficialidade não está ligada ao lugar, não está ligada à ocasião. Está ligado muito mais ao nosso comprometimento com aquilo que temos recebido com Deus e com a responsabilidade que temos de repartir, de ofertar na vida do outro. Então, se tem alguém que precisa de um amigo, precisa receber a nossa amizade, é o cara que é falto de entendimento. É o cara que tem dificuldade de alcançar aquilo que é o básico. Então, voltando no assunto lá atrás, você pega uma questão polêmica, aí você fala assim, redução da maioridade penal, e aí é legal que polariza, né? Polariza, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. E a gente, ao invés de pensar assim, o que pensa diferente, ele não entendeu. Então eu tenho que ir lá e colar no irmão, não convencer o irmão, porque convencer o irmão é ganhar, né, irmãos? Não é ofertar. Mas você ir lá e falar assim, não, eu vou colar no irmão, eu vou ofertar toda a amizade que Deus tem me dado. Porque se ele sentiu o que eu sinto, se ele entendeu o que eu entendo, ele vai alcançar aquilo que eu estou dizendo que eu alcancei. E outra coisa, gente, nós também entraríamos em relacionamentos, quando falamos de amizade, entendendo que essa oferta é uma via de duas mãos, nós não apenas estamos repartindo, como também estamos recebendo. Uma coisa que eu gosto demais, quando a gente fala até de coisas ideológicas assim, né? É que, irmãos, é bom demais dar Ctrl+C, Ctrl+V numa ideia. Sabe por quê? Porque não há apego emocional numa ideia copiada. Olha que coisa legal. Você vai lá, cita, pega um texto do Chesterton, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí passa um pouco, você anda uns anos da sua vida, aí você começa a pensar bem, você fala assim, não, pensando bem, eu não concordo com o Chesterton mais não. E você muda de ideia. Mas quando a ideia é sua, meu irmão, você não abre mão da ideia, mas nem que a vaca tussa. Isso é ridículo. Isso é ridículo porque essa oferta de amizade, de relacionamento, de intimidade, vai exigir da gente outras ofertas. Vamos abrir mão de pontos de vista, vamos abrir mão de coisas que tínhamos certeza, porque, na verdade, há uma responsabilidade para com o outro, para com o relacional.
A única coisa que a gente deveria se apegar, que é a Escritura, isso nós não nos apegamos. Nós nos apegamos no nosso ponto de vista acerca da Escritura. Então há muitas questões no que se refere à oferta que vão sendo negligenciadas. E o duro é que aí nós somos os grandes ladrões, nós roubamos uns aos outros e nós administramos mal tudo aquilo que a gente tem recebido da parte de Deus. Como a gente pode então falar de um reino de Deus que transforma, falar de um evangelho que muda a nossa vida e que tem o poder de mudar a vida do outro, se nós não estamos assumindo a responsabilidade de sermos os instrumentos de Deus para manifestar a sua glória, para manifestar a sua misericórdia? Como nós podemos falar que somos de Deus se não há em nós graciosidade na hora de ofertar todas as coisas que temos recebido? Então sou até hipócrita, né? Nós, na verdade, estamos vivendo um outro pacote religioso que tem as suas liturgias, que tem a sua agenda, que tem o seu custo e que geralmente é financeiro, mas saiu da porta para fora aqui, nós queremos cada um viver a sua vida, dizemos que não temos tempo, dizemos que não é problema nosso, e vamos escolhendo os relacionamentos conforme a conveniência. Então, como nos livrar disso? O texto que eu separei para vocês aqui também está em Filipenses, até você leu Filipenses aqui, eu estava pensando que Filipenses inteiro, basicamente, só fala de oferta. E não estou falando de dinheiro, viu, irmãos? Nós estamos falando das ofertas mais caras, o dar da sua vida, o dar do seu comprometimento, o dar do seu coração. Abre lá, Filipenses capítulo 2, um texto que, aliás, eu até li aqui mês passado. Nós estamos numa progressão de entendimento aqui, né? Sobre como, às vezes, dentro de um mesmo texto, a gente vai tentando aprofundar um pouco mais. Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, diz assim: tende vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como alguma coisa a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, olha a complicação quando nós tentamos projetar a nossa existência naquilo que foi o que Jesus fez. Então, a gente pensa assim: eu tenho o mesmo sentimento que houve em Jesus? Geralmente você pode, de maneira até arrogante, dizer assim: sim, porque eu amo, né? Beleza. Então ele, sendo igual a Deus, não considerou isso como importante para se apegar, mas nós nos consideramos. Nós dizemos assim: aquele que pensa diferente não é digno do meu esforço, não é digno da minha oferta, principalmente a oferta relacional. Logo, o que eu faço? Eu simplesmente negligencio completamente qualquer responsabilidade que eu poderia ter para com ele. Cristo não fez isso, Cristo foi diferente. Aí, o que acontece? Diz aqui, verso 7, ele esvaziou de si mesmo. Então, se tem alguém que tinha certezas, e essas certezas eram verdadeiras, era Cristo. Mas ele não veio para nos convencer, porque se ele quisesse nos convencer, ele rasgava o céu e vinha descendo um grande espetáculo. Imagina um carro de fogo descendo, uma limusine, né? Com toda a banda marcial do céu, e os fogos de artifício, e o exército de Deus marchando. Vou falar um negócio para vocês, irmãos: todo mundo cairia de joelhos e reconheceria, não haveria dúvida nenhuma. Mas ele não fez isso. Ele, quando trombou com gente de entendimento duro, de coração desviado, ele se esvaziou, ele abriu mão daquilo que era o seu interesse, daquilo que era o seu direito. Para quê? Para conseguir fazer com que aquilo que ele pode ofertar de melhor alcançasse as pessoas que Deus ama. Então ele tomou a forma de servo. Ele foi lá e se igualou com o menor. E nós, irmãos, quando temos alguma certeza, de maneira nenhuma queremos nos igualar com aqueles que não entenderam. Olha como é que não temos então o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele se tornou semelhante aos homens. E o verso 8, né? Achado na forma de homem, porque você já pensa assim: ele já se fez igual, tá bom, né?
Não, ele vai lá e humilha a si mesmo. Ou seja, o cara está aqui, já se rebaixou aqui, e agora estando aqui, ele fala assim: deixa eu ensinar para vocês o que o Pai deseja. E aí ele se rebaixa, ele lava os pés de pessoas que não merecem. Ele morre uma morte que era a nossa morte, e não a dele. Então são muitas as ofertas que recebemos de Deus, muitas as ofertas que Cristo manifesta na sua maneira de viver, e que, querendo ou não, nós temos uma dificuldade imensa de encarnar isso daí. Então para pensar, avalie a sua vida, avalie a sua existência. Quando eu avalio a minha, eu me sinto profundamente medíocre. Eu me sinto realmente assim, alguém que às vezes fala muito, mas que está vivendo muito menos do que poderia viver. Como nós precisamos de um esforço relacional, irmãos. Como nós precisamos de um esforço de ofertar o melhor que temos recebido da parte de Deus. E até eu falei que dinheiro é a parte mais barata, mas olha como é que o dinheiro pode se tornar um termômetro na nossa existência. Se nós não estamos sendo fiéis para com aquilo que Deus mandou a gente viver juntos, nem na parte mais barata, quanto diremos na parte mais cara? Olha a complicação. E nós vamos criando teoria para esse negócio. A gente fala assim: não, mas eu pego meu dinheiro e eu ajudo o pobre. Olha só, irmãos, olha o que nós estamos falando. Você pega o seu dinheiro e ajuda onde você deseja. A dificuldade não é cuidar do pobre. Aliás, essa galera aqui que até pega os agasalhos aqui, que a gente vai distribuir algum alimento à noite, né? É muito engraçado às vezes o comentário do pessoal. O Fernando estava compartilhando com a gente aqui outro dia. Saiu ele e o Romas, foram distribuir uns agasalhos. Eles estavam na praça ali, para aquela Nicolau Ferres ali, para cima da rodoviária. Aí, a hora que eles saíram com o agasalho, veio o cara correndo e abraçou o Fernando. E aí ele retribuiu o abraço, né? E aí, a hora que acabou o abraço, ele virou e falou: toma um agasalho para você. Aí o cara pegou e falou assim: não, eu não quero agasalho, não. Eu já tenho. Aí ele assim: ué, mas como assim? Você não está precisando de outro? Falou: não, nós estamos bem agasalhados. Vocês estão com fome? Não, já distribuíram um Marmitex ali para nós. Eu só queria te dar um abraço. E aí o Fernando falou: por quê? Ele falou: porque chega muita gente aqui e abre o vidro só isso daqui, ó, do carro, e entrega o agasalho assim, ó. Olha só o que esse cara falou, hein? Falou: então, o que eu queria saber é se vocês estão realmente preocupados com a gente, ou vocês estão querendo só distribuir agasalho. E é dose, né, irmãos? Abraçar o cara fedido, na cachaça, entendendo que às vezes a nossa oferta vai ser exatamente daquilo que a gente não quer dar. Vai ser exatamente daquilo que nos custa. Mas pense nisso. Tentar promover a justiça onde a gente deseja é, de certo modo, tentar arrumar uma justificativa para a sua crise de religiosidade. Então, eu vou lá e eu cuido do pobre. Mas nós fomos chamados para muito mais do que isso. Porque há muitos pobres que estão ao nosso redor que às vezes não estão mais precisando de agasalho. Até isso já foi suprido. Há muitos próximos a nós que já não estão precisando da comida. Eles estão precisando do resto, de gente que tem uma disposição de se relacionar. E aí eu vou te falar um negócio: se você já matou a fome do cidadão, se você já agasalhou o cidadão, o que resta? O que resta? O que mais você pode ofertar para eles? E a coisa mais valiosa que temos recebido é o conhecimento da graça de Deus sobre como Deus veio para salvar a gente que não merece. E quando isso toma o nosso coração e entendemos a profundidade dessa mensagem, meus irmãos, a gente começa a andar para a rua e ver que todo mundo é pobre. E que então temos muitas coisas a ofertar. O Paulo Júnior lá em Goiânia, por exemplo, ele trabalha numa favela chamada Alphaville. Aí você fala assim: mas é uma favela? Ué. O dia que eu vou lá de carro eu fico até rindo, né? Meu carro é mais velho que o do garçom que trabalha no bar, no shoppingzinho lá do Alphaville, né? Então lá é um lugar que você se sente pobre. Mas começa a andar com os irmãos lá. E você vai entender que riquezas e pobrezas são simplesmente uma questão de ponto de vista. Porque embora aquele povo é tudo milionário de dinheiro, há pobrezas ali que apenas aqueles que têm recebido alguma coisa de Deus podem vir, repartir, ofertar e suprir.
É por isso que no meio daquela favela, e é literalmente uma favela, porque eu vou falar para vocês, irmãos, pode ser pintadinho, bonitinho, tem uma Ferrari estacionada na garagem, mas não muda nada. No meio daquela favela, Deus tem levantado um povo, gente que entendeu. Agora nós, como nós nos posicionamos diante da sociedade, diante das pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho, assumindo agora a nossa responsabilidade, se tornando responsáveis por aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. Como nós temos nos posicionado. E como eu falei, eu olho para a minha vida e me sinto medíocre. Isso é bom, né, irmãos? Porque como o padrão é Cristo, o padrão é elevado, a gente sempre vai achar que está dando pouco. Mas isso me move a fazer mais, ou isso me move a simplesmente fingir que está bom o que eu sei da Bíblia? Que está bom a minha relação religiosa com o culto, está bom a minha relação institucional, litúrgica, né? Se eu levanto a mão durante o louvor, já fiz mais do que a minha obrigação. Essa reflexão que precisamos fazer. Porque com certeza, se existe um milagre da parte de Deus que foi dado para essa comunidade, que foi dado para essa cidade, que foi dado na casa da sua família, dos seus pais, que foi dado no seu trabalho, se existe um milagre provido por Deus para se manifestar ali, irmãos, isso é através de nós. Então não podemos negligenciar o repartir da oferta que já temos recebido de Deus. Que a gente possa então orar e pedir a Deus que nos dê um coração disposto a repartir tudo aquilo que Deus tem nos dado. Você não tem que ofertar absolutamente nada que você não tenha. Ninguém é obrigado a dar aquilo que não tem recebido. Mas analise friamente a sua vida, olhe com todo carinho e pense mesmo sobre todas as coisas que você tem sido negligente, inclusive o dinheiro, e conserte o seu caminho com Deus, porque se a gente semear com o coração voltado para a espiritualidade, nós iremos colher grandemente coisas espirituais da parte de Deus. Então que a gente possa focar o nosso entendimento nisso e permitir que Deus seja glorificado através da nossa existência. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós nos colocando na sua presença, clamamos pelo agir do seu Espírito na nossa vida, no nosso entendimento, para que possamos nos libertar do egoísmo e das certezas, até mesmo ideológicas, que vamos construindo na nossa caminhada, Pai, que não tem compromisso nenhum com aquilo que é a sua vontade, com aquilo que é revelado através da existência do teu Filho Jesus. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos dos abraços que têm sido negligenciados para aqueles que sofrem da solidão, da exclusão social, eles estão sendo monopolizados apenas nos lugares onde nós queremos ofertá-los, Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós é que temos roubado os nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós temos privado as pessoas da amizade, do se importar, do nosso tempo. Nós priorizamos aquilo que traz para nós algum retorno. Cura-nos, Senhor Deus, dessa miséria existencial. Cura-nos, Senhor Deus, desse entendimento manco, que faz com que a gente até tenha uma aparência de gente religiosa, mas que, na verdade, a nossa prática tem demonstrado que nós entendemos muito pouco. Que o Senhor abençoe toda a igreja do Senhor, com toda sorte de bênçãos. Mas mais do que isso, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando com a capacidade de assumir a responsabilidade por aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nos dá um coração disposto a ofertar, Pai. E que nessa disposição, tudo aquilo que o Senhor nos levar a aplicar na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja do Senhor, que isso possa ser multiplicado também na nossa existência. Que possamos aprender, Senhor Deus, que embora dinheiro não é semente, generosidade é. E é essa generosidade, Pai, que precisamos que o Seu Espírito trabalhe na nossa existência. Em nome de Jesus. Amém.